de reunião de manifestação de preferência, hoje quem está contemplado é o setor de saneamento. Alexandre Carvalho, que está falando aqui, do consórcio Ecoplan Skill. Nós fizemos inicialmente uma reunião de nivelamento, creio que muitos de vocês já devem ter recebido essa apresentação. Tem alguém com o microfone aberto aí, que está atrapalhando a sua fala. Eu peço a todos que não fechou. Eu estou entrando. Eu peço a todos que mantêm que mantenham os seus microfones desligados. Eu acho que você clica. Donizete, a gente está com problema no teu microfone. Alexandre, você também consegue desativar o Isso, microfone. sim, é que a gente desativa e ele ativa de novo, é isso que está acontecendo. Ah, entendi. Tá bem. Bom, essa reunião é uma reunião que faz parte do grupo de reunião do processo de enquadramento. Você está sem áudio agora, Alexandre. Essa reunião que nós estamos fazendo é uma reunião que faz parte do processo de discussão do enquadramento de corpos de água da circunscrição hidrográfica das nascentes do Alto SF1. Né? A gente agradece bastante a presença de todos. É uma reunião de trabalho, né? Portanto, a gente vai procurar ser bastante objetivo para que a gente não tenha uma reunião muito longa, aonde cada um dos setores, hoje nós temos a reunião do setor de saneamento, vai manifestar as suas preferências, as suas dificuldades, até se pode dizer assim, em se atingir determinados níveis de enquadramento dos corpos d'água dentro da bacia do SF1. Tá? Nós temos hoje a reunião com saneamento, amanhã nós temos com o setor de pesca, turismo e lazer, segunda-feira pela manhã temos poder público e à tarde temos indústria, mineração e agropecuária. Amanhã de manhã e de tarde. Sim, amanhã de manhã lazer, turismo e pesca, à tarde poder público e na segunda-feira à tarde indústria, mineração e agropecuária. Tá? Volto a dizer, a presença de todos é muito importante, a gente vai dar início aos trabalhos. Eu pediria ao Alain ou ao Dirceu, né, que é presidente do CBH, para fazer uma rápida boas-vindas ao nosso trabalho e a todos. Alain, por favor. Ia dar prioridade aqui para o Dirceu, mas depois ele dá um oi. Boa tarde para todo mundo, então agradeço a presença de todos. Essa é uma etapa importantíssima para que a gente consiga fazer realmente um enquadramento e um plano diretor que esteja bem alinhado às necessidades e às perspectivas da bacia. A gente sempre fala que por mais que o IGAM participe e tente prestar todo o apoio técnico, a gente está apenas apoiando um processo que é da bacia. Esse plano não é nosso, esse plano é o plano da bacia e a gente quer que ele esteja o mais alinhado possível com as vontades de quem mora realmente na bacia. Né? Apesar da minha cidade de origem também ser da bacia, mas a gente quer cada vez mais a participação de todos vocês. Não vou delongar muito para a gente poder ir direto na nossa linha, mas se o Dirceu quiser dar uma palavrinha para quem tiver aí, por favor. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Me pegaram de surpresa, né? A Cida disse que não precisava da minha participação no início, mas a gente ficou por aqui. Eu tô vendo o Donizete de Assis aí. Donizete é de Pains, Lagoa da Prata, né? Foi meu professor. Muito feliz em te ver aqui, viu, Donizete? Parabéns aí pela participação, pela dedicação aí de muitos anos nesse trabalho aí. Uma vida inteira, né? Mais de 30 anos. E graças a Deus, hoje a gente está aqui no Comitê de Bacias. Aprendi muito com você, viu, Donizete? Foi uma surpresa. A gente fica até emocionado. É um segmento que, assim, de grande importância para o comitê, porque saneamento básico que mais, assim, afeta a nossa vida dia a dia, né?
Aqui do lado da minha casa tem uma máquina tentando furar um poço artesiano aqui. Já tem dias que eles estão procurando água e não encontraram ainda. Estou torcendo para eles. Desejar um bom trabalho para todos e sucesso aí. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado. Ok, então, a gente vai dar início aos trabalhos aqui, com o engenheiro Lana apresentando a condição atual de enquadramento do SF1 e questionamento a respeito das manifestações e das limitações para se atingir uma condição melhor de enquadramento. Lana, por favor. Ok, eu pediria então que colocasse a apresentação. Deixa eu falar no meio dela. Bem, muito boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Eu não estou acostumado a falar com máscara, mas vou aprender. Geralmente eu tenho participado das reuniões em casa, mas eu achei que pela importância do evento, né, eu deveria estar com os colegas aqui do consórcio, o Ecoplan Skill, para podermos tocar adiante essa fase que começa agora, com a manifestação de preferências do setor saneamento. Eu tenho aqui uma apresentação relativamente breve, apenas para lembrar de alguma coisa que já foi falada naquela oficina de nivelamento, mas ao final a palavra será daqueles que representam o setor saneamento, para que eles manifestem as suas preferências a respeito da qualidade de água desejada nessa bacia. Ao longo da apresentação, eu vou dando maiores detalhes, então eu pediria que já passe a primeira transparência. Eu pedi um segundinho que alguém está querendo entrar na reunião. O nosso operador está não apenas aceitando, mas também passando, e aí fica, às vezes... Ok, pode passar para... Bem, então o roteiro da apresentação, a gente vai rapidamente comentar numa transparência o que é o enquadramento, quais são as classes. Novamente, nós estamos nos recordando aquilo que já tratamos naquela oficina de nivelamento e que muitos dos senhores já sabem do que se trata, apenas para equalizar conhecimento. Vamos passar para usos de água na bacia, quais são os usos de água que no diagnóstico foram diagnosticados e que também no prognóstico foram projetados. A gente sempre pegou, no caso do prognóstico, aquele cenário de maior uso de água. Por que é importante se saber o uso de água atual e futuro? Porque dependendo do uso de água, nós vamos ter uma qualidade necessária para atendê-lo. Nós vamos falar dos trechos enquadrados, porque na bacia já existem trechos de rios que foram enquadrados pela legislação, no caso daquelas áreas de unidade de conservação de proteção integral, que são bem lá na Serra da Canastra, e pela legislação, pela norma do IGAN, do CONAMA, né? A resolução 357/2005, em unidade de conservação de proteção integral, o enquadramento, a classe deve ser especial. E também a calha principal do São Francisco, ela já foi enquadrada. Existem portarias aí que enquadram, mesmo que nesse momento esse enquadramento está sendo atualizado, já foi contratada uma consultora para orientar o comitê do São Francisco na calha principal. É bom a gente saber o que nesse momento é o enquadramento do São Francisco. Lembrando que o CBHS-F1, o Comitê das Bacias dos Afluentes do Alto São Francisco, ele tem atribuições de enquadrar os afluentes ao Rio São Francisco. Quem enquadra o rio principal é o comitê,
né? E depois vai ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Continuando, nós vamos também responder uma questão que é muito importante. Alguém está querendo falar? Não, eu só ia falar que não estava passando a apresentação, não sei se já, mas agora passou já, tá ok. Ok. Está no slide de roteiro. Ok, então, nós também, numa quarta parte, vamos identificar os fatores que levam às qualidades de água que foram simulados pelo modelo matemático. Aqueles que estão acompanhando a elaboração do plano já sabem, nós usamos um modelo matemático para avaliar, simular, né, quais seriam as qualidades em cada trecho, tanto na situação atual quanto no futuro, né, nas cenas futuras dos cenários alternativos. Então nós vamos apresentar aí a qualidade de água atual e também a qualidade de água no pior cenário de qualidade em no longo prazo, que se não me engano é 2040 ou por aí. Uma coisa que a gente vai ver é que, de acordo com as simulações que nós fizemos, os mesmos trechos dos afluentes do São Francisco que apresentam qualidades piores, eles se mantêm no futuro, quer dizer, não há grandes variações, então a gente pode até, como a gente vai propor no final, trabalhar sobre essas subbacias, né, que apresentam uma qualidade pior e que talvez precise ser melhorada para atender às demandas. Então, em função disso, nós vamos, também no item 4, a gente vai ver que, nesse caso, os fatores que levam a certa degradação de qualidade de água na bacia, especialmente durante as estações de estiagem, só é o fator humano, né? A razão é antrópica, são as cidades e também as vilas, né, dos distritos, que muitas vezes não têm uma coleta e tratamento de esgotos domésticos adequados e que causam o problema de piora na qualidade de água em relação à qualidade natural. Vamos mostrar, então, nessa divisão que a gente tem adotado do alto, médio e baixo SF1, nós vamos mostrar as qualidades de água simuladas na situação atual e no pior cenário futuro, em 2040, tanto para o alto, quanto para o médio, quanto para o baixo. Tudo isso para subsidiar os presentes, né, o setor de saneamento, nas propostas finais, que aí nós vamos abrir um mapa e conversar. Os mapas são 3 mapas, um para o alto, outro para o médio, outro para o baixo, e aí vamos, junto com eles, avaliar quais são as preferências do setor com relação à qualidade de água que deve ser alcançada nessas subbacias. Então esse é o roteiro que a gente vai apresentar, eu vou falar muito até o 7º, me interrompam, agora é ao contrário das outras vezes, né? Me interrompam se houver alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão que vocês queiram levantar, para que a gente chegue, né, de uma forma nivelada para a 8ª parte em que as propostas serão apresentadas. Então vamos seguir. O enquadramento, pode botar, aí é apenas para fazer, vocês estão vendo aí, que no meu, aí eu estou acompanhando aqui, no meu está... Não mudou? Não mudou. Vocês estão vendo um... Estava mudo. Oi? Estava mudo e agora voltou. Voltou. Ficou mudo um tempinho aí. E no meu aqui está ainda... O slide que vocês estão vendo é o quadro da Ana, de usos e classe? Não. Não, roteiro. Então Não. Um minutinho, eu vou compartilhar de novo aqui. E já... Essa é a razão porque eu resolvi vir aqui, porque e volta e meia a internet, não sei se é aqui no Rio Grande do Sul ou se é em todo o Brasil,
ela tem apresentado, agora sim, agora o que eu estou vendo aqui no computador é o que eu também estou ligado na internet para conferir. Bom, eu não sei o que vocês perderam do que eu falei antes, mas de toda maneira eu vou prosseguir para a gente não ficar no vai e vem. Apenas, como eu disse, para a gente nivelar conhecimentos, para aqueles que ainda não estão bem cientes, nós estamos nesse processo buscando enquadrar as águas e as classes de qualidade. Nós temos classe especial de cima para baixo, né? A melhor classe é a classe especial, a classe 1 vem depois, classe 2 em verde, a 3 em amarelo e a 4 em vermelho. Você poderia dar um zoom ali naquele quadro isso, para que se tenha uma ideia do que seria a aptidão, né? A resolução do CONAMA fala em usos, não é preferência, preponderantes, fala em usos preponderantes. Há uma longa discussão aí sobre o que é uso preponderante. Eu, particularmente, tenho entendido que o uso preponderante, enfim, no fundo, é aquele uso que aquela qualidade ela atende às demandas que ele tem. Então, a gente quer saber quais os usos que preponderam num determinado trecho para que a gente possa definir qual é a qualidade compatível com aquele uso. Então, no caso de classe especial, o que a gente tem, o uso preponderante é a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né? É isso aí. E ele é mandatório, como eu já comentei na introdução, nas unidades de conservação de proteção integral. Aí vocês não vão precisar se manifestar sobre classe especial, pelo menos naquilo que a lei já determina, a não ser que queiram, em algum outro trecho, por alguma razão, também enquadrá-lo em classe especial. Mas a lei já determinou que nas unidades de conservação de proteção integral da Serra da Canastra, ali deva ser classe especial. Bom, quando a gente vai para a classe 1, nós teríamos vários tipos de usos compatíveis, né? A proteção das comunidades aquáticas, tanto, vocês acompanhem aí as cores, tanto a classe especial quanto a classe 1, que é mandatório em terras indígenas, né? Tem a classe 1 em terras indígenas dos corpos de água. E a classe 2 também, que está ali em verde, elas servem para a proteção de comunidades aquáticas. Para a recreação de contato primário, nadar, está ali o íconezinho nadando, dá para nadar em classe especial, dá para nadar em classe 1 e também em classe 2, quer dizer, correndo aí na horizontal, essa matriz que está aí. A aquicultura dá também como a recreação de contato primário, né, criar peixe, tanque e rede e tal, até a classe 2. Veja então que a gente sempre pode, tem aquela classe, no caso da 2 aí, para recreação de contato primário, é a pior, vamos dizer que é a pior, é uma classe muito boa de qualidade, dá para nadar, mas é a pior classe, né, que atende aquilo. A classe 3 já não atenderia. Então a gente vê que quando a classe 2 ela atende as demandas de qualidade, sei lá, para recreação, para aquicultura, mas ainda a classe 1 e a classe especial irá atender, porque são qualidades melhores, né? Então, o lógico é pintar para a esquerda essa matriz. Agora, tem uma restrição, especialmente em classe especial, mas também em classe 1, que o uso que vai se colocar, ele não pode degradar a qualidade de água a ponto que ela saia daquele enquadramento. Então, se por acaso a gente tem uma unidade de conservação de proteção integral, a classe especial dá para nadar, mas se aquilo ali vira um balneário, né, um monte de gente tomando banho, vão alterar o objetivo de preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né? Então, tem que se olhar com uma certa cautela. Eventualmente, dá para usar a classe especial para a recreação de contato primário, mas isso, na medida que esse tipo de uso vá piorar aquela qualidade, a ponto que ela fuja das características que são exigidas, então a gente já não pode impedir.
Continuando, a gente tem o abastecimento para consumo humano, que dá até a classe 3 para usar. Isso é muito importante nesse momento que a gente está reunido com o pessoal que exatamente presta esse serviço na bacia, abastecimento para consumo humano. Cada classe, de acordo com a qualidade que é colocada, ela exige um tipo de tratamento, né, que se a gente vai captar água em classe especial, basta desinfetar. Desinfetar é jogar cloro, né, ou passar no ozônio, geralmente é o cloro. Se a classe está 1, o tratamento pode ser simplificado. Se a classe é 2, também dá para abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. E, finalmente, o da classe 3 daria para após o tratamento avançado. Né? Lana, Sim. então um minutinho para ele botar alguém que pediu para entrar. Alguém? Ah, sim, tem alguém pedindo para entrar. Bom, que enquanto vai colocando, eu vou tomando um cafezinho. Ok? Muito bem. Me dá um zoom novamente ali naquele. Isso. Bom, então eu estava. Não, então continuando, eu vou parar até nesse abastecimento para consumo humano, né? Porque, enfim. O resto, recreação de contato primário, secundário, aliás, que não é andar de barco, pesca, irrigação, dessedentação animais, tudo isso até a classe 3 se admite. E a pior classe, né, que é a classe 4, é importante comentar que não é a classe do liberou geral, ela tem também algumas restrições de concentração de poluentes e tal, vocês podem ver na própria resolução, são para usos menos nobres, navegação e harmonia paisagística. Então, feito isso, que isso é apenas para recordar o que a gente havia falado antes, e vamos passar para o próximo depois que o João Pedro admitir mais um colega. A demora para admissão é porque nós temos uma lista de participantes para evitar o que já aconteceu de entrar algum hacker, né, no processo. Então nós conferimos se a pessoa se encontra na lista antes de admiti-lo. Márcio França acabou de ligar, está com o microfone ligado, se puderes desligar, por favor. O meu aqui está desligado. Está desligado? Ah, tá. Vamos continuando então. Bom, agora então, feita essa revisão, né, vamos passar para os usos de água de acordo com o diagnóstico e com o prognóstico que a gente fez na bacia. Novamente, a gente está enquadrando as águas porque a gente pretende realizar um uso dessas águas. Eu diria que desse um zoom aí, fosse de montante para jusante. Então, vocês veem aí que a gente colocou nessas bolinhas, de acordo com o diâmetro das bolinhas, mostra a intensidade de uso. O que a gente mais vê aí são as bolinhas verdes, que é irrigação, e as azuis estão aparecendo ali em Piauí, estão aparecendo aqui perto de Córrego Fundo, ou talvez tenha alguma painha, é painhas? Não, enfim. Arcos e Lagoa Nova. Arcos, e aí mostra como é que se usa a água nessa bacia. Claro que para irrigação, como a gente já viu, precisaria de uma classe 3, não é? Para abastecimento também 3 é compatível. E isso é algo, os outros usos que até nem são tão destacados aí, a maior parte dos usos da base, bem, tem dessedentação animal, tem outros mais, que também a classe 3 atende, e enfim, são essas, essa é a situação atual. Ele vai, assim, foi até lá para o fim, a coisa, a gente vê bastante bolinha. Aquela bolinha amarela que está ali perto de Córrego Danta, qual é o... Eu queria saber o que significa o amarelo, que eu me esqueci. Mineração. Mineração. E mineração não tem
maiores demandas quanto à qualidade. A próxima, por favor. E aí mostra a previsão, novamente um zoom aí de montante para jusante, aí a gente vai vendo, claro que vocês não estão lembrando da outra transparência, um monte de bolinha, mas eu afirmo que não há muita diferença, né? Nas projeções que nós fizemos, em nenhum cenário a gente imaginou que haveria um uso, uma grande alteração nos usos de água, a ponto de uma região que não tem uso, de repente aparecer. O que acontece é um incremento, a gente indo um pouco lá para ali aquelas bolinhas amarelas, quer dizer, uma mineração intensificando aí nessa região do baixo. Mineração amarela? Não, amarelo é animal. Animal. Então tá. E aí continua com essas bolinhas. Isso é uma questão, aí eu entendi que vocês receberam com antecedência esse mapa, então devem estar, já terem examinado e visto. Me preocupa aí, no caso dessa reunião, são as bolinhas azuis. Né? As bolinhas azuis dizem respeito à captação de água para abastecimento humano, que tem aquela demanda, né, da pior hipótese, a classe ser 3. Então vamos passar para a próxima transparência. Aí sim, aí eu já fiz um comentário, né, que isso tudo eu já falei, né, esses trechos aí, a norma legal, que enquadra as unidades, as águas, unidades de conservação de proteção integral, e há um enquadramento da calha do Rio São Francisco. Vamos lá para ele, aí vai mostrar no próximo mapa, e se der o zoom ali naquela unidade, aí a gente vê que nessa parte em verde, isso é a unidade de conservação de proteção integral. Aí dentro, os cursos de água tem que ter classe especial. O São Francisco, que está aquela mancha mais espessa, ele começa com classe 1 e 2, não é isso? Deixa eu ver aqui o São Francisco, ele vai de classe 1 para 2 nessa proposta que foi feita. Inclusive existe aí um limite para, deixa eu ver se eu consigo pegar. O São Francisco ele foi enquadrado em classe especial nas suas, o Rio São Francisco, até a confluência do Ribeirão Alto da Cruz com o Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra. Depois tem um trecho que vai até a confluência do Rio Mombaça com o Rio São Francisco, ali perto de Iguatama, que aí seria a classe 1. E a partir daí até a Foz nesse mapa, né? Até aquele trecho em que termina perto de Martinho Campos, que termina a bacia F1, aí nós temos a classe 2. O que me parece até bastante razoável, né, em termos de qualidade de água para esse tipo de bacia. Eu imagino, assim, previamente, que essas classes são bem adequadas para todos os usos que são feitos e pretendidos, embora ainda exista a classe 3, que também poderia atender às captações para abastecimento. Mas isso é uma questão que cabe a vocês decidir. Vamos para a próxima transparência. E aí, acho que tem alguém entrando. Uhum. Quando dá esse barulhinho, é alguém que está querendo entrar. Ô, Ana, depois se você puder mostrar a legenda lá daquele mapa anterior novamente, das cores das classes. Ah, tá. Então, mostra aí a legenda. Tá. Nós aí estamos, não sei se é ali à direita que você está pedindo, a gente está mostrando classe 1, 2, 3, 4, mas na proposta de enquadramento, a classe especial está com esse azul mais claro. Né, e a classe 1 com um azul um pouquinho mais escuro e a classe 2 com verde, que é o que repete ali nas classes do CONAMA. Era isso que você queria ver, Jaqueline? Isso, era a mancha refere à proposta, né? Porque isso que eu não estava entendendo. Não, é a proposta, exatamente. Beleza, tá? obrigada. Ok. Então, prosseguindo,
Bom, e aí nós passamos para identificar os fatores que levam às qualidades de água simuladas pelo modelo matemático. Eu já acrescento, pode passar para o próximo. O que a gente fez, então, esse é um resultado da simulação de qualidade de água. Então vocês veem que a gente saiu em muitos trechos daquela cor, sei lá, desejada até o verde, né? E saímos do amarelo também, que é a classe 3, e entramos até no vermelho, que seria a classe 4. Não confundir, não sei se vocês estão vendo, dá um zoom aí também para não confundir pode baixar para o mapa, não confundir os limites das subbacias que estão nessa cor aí, o que é isso? Violeta, rosa, magenta, com o vermelho da classe 4, né, que nós temos. E geralmente, se a gente verificar, essas manchas escuras dizem respeito às aglomerações urbanas, sejam elas sedes municipais, sejam núcleos populacionais da zona rural, né, vilas, distritos e tal. Então, a relação que a gente faz é bem clara, é o esgoto doméstico, né, que causa a degradação de alguns trechos de rios. Isso talvez seja até uma boa notícia, né, porque, enfim, isso é fácil de tratar, né. Eu vejo com uma expectativa muito favorável essa bacia, no sentido de que não há nenhum tipo de poluição, de difícil tratamento. Aí é coletar esgoto, tratar os esgotos, e a gente consegue atender a uma qualidade de água melhor. Então, essa é uma conclusão importante, e é muito importante. Essa reunião talvez seja uma das mais importantes, porque não apenas o setor saneamento é aquele que demanda uma água, na pior hipótese, classe 3, para atender a potabilização, né? Como também ele tem a si o encargo de coletar esgotos e tratá-lo antes de devolver as águas ao rio, e nessa circunstância ele também tem como resolver essa questão da degradação da qualidade de água por conta dos efluentes urbanos, dos esgotos domésticos urbanos. Vamos na próxima transparência. E aí a gente chega nas qualidades de água simuladas, né? Ali a gente já deu uma primeira ideia de como é que foi feito, mas então vamos começar pela SF1. Próxima. Sim, o que, antes de passar, vocês vão ver que nesses mapas, e aqueles que já analisaram essa apresentação, perceberam que nós vamos colocar umas elipses em vermelho, né, delimitando quais são os trechos com pior qualidade. O que nós estamos propondo, mas isso é uma questão que vocês decidam, é que a gente se preocupe com aqueles trechos em que a qualidade está em 3 e 4, de acordo com a simulação. Se tiver 1 e 2, dentro daquela proposta que a gente está fazendo, para vocês considerarem, aprovar ou não, a gente poderia, nesse momento, deixar como está. São qualidades de água muito boas, que permitem praticamente todos os tipos de uso, a não ser, no caso da classe 1, é a pior classe quando a gente está irrigando produtos assim que são comidos crus e sem remoção de película. Seria a classe necessária, a classe 1, para irrigar morango, por exemplo, né, que se come cru, sem remover a casca, para alface, né, todas esses hortifrutis que a gente come e podem ser irrigados. Então, a não ser que nessa bacia, e talvez aqueles que... E aí seria mais uma questão para aquela reunião que a gente vai juntar o pessoal da agropecuária. Talvez possa ser que alguns irrigantes de alface ou de morango, ou seja lá do que for, eles demandem a classe 1. Mas nesse momento, eu parto do pressuposto que os trechos que estão da classe 1 e 2, com essa exceção
do morango e da alface, eles estão adequados, dá para tomar banho, né? Dá até para tomar banho em todo o rio. Então, nós vamos, pode passar para a próxima transparência, nós vamos, e vamos dar um zoom aí, começando lá pelo sul, vocês veem que aí a gente tem essas elipses, né, que estão aí marcadas, e que nós estamos propondo, em vez de a gente trabalhar em toda a bacia, né, que a gente trabalhe aí, que são nessas elipses que às vezes aparece uma classe 3 em verde, às vezes uma classe 4 em vermelho, né? Enfim, então no alto não é muita coisa. Talvez aí, se vocês quiserem depois olhar mais detidamente, de acordo, essa é a situação atual, e no próximo gráfico nós teríamos a situação futura, né? Que as elipses permanecem no mesmo lugar. Às vezes pode haver uma piora com o aumento da população, às vezes até acontece melhora, porque na suposição que foi feita, nas projeções, já incluía um certo nível de tratamento de esgotos, né, maior do que o que atualmente se faz. E o que a gente constata é que alguns trechos essa suposição seria insuficiente, precisaria de ir um pouco mais além do tratamento. Mas no alto nós temos algumas poucas elipses que precisaríamos de conversar, especialmente quando é a classe 4, né, que aí a gente já estaria fora, talvez, daquele tipo de uso que se pretende fazer. Isso no alto. No médio, como era de se esperar, o número de elipses aumenta bastante. Aí vamos dar um zoom, aí a gente vai ver, né, que tem algumas bacias bastante problemáticas. Deixa eu ver se eu consigo ler. Essa elipse compridona aí, São Miguel. É a bacia do São Miguel. Eu quero avisar a vocês que eu operei meu olho recentemente, então eu só estou enxergando com uma vista, sem óculos. Eu operei para tirar o olho, então às vezes eu tenho dificuldade de enxergar, mas a gente chega lá, com a ajuda dos colegas. Então a gente vê que aí já começa a haver uma quantidade no Bambuí, não é? Em outros rios aí, geralmente no entorno das cidades, né? Sempre a gente tem alguma cidade que causa essa degradação da qualidade de água. E aí, novamente, a gente está circulando quando a qualidade de água é 3 ou é 4, né? Para que talvez a gente centre a nossa atenção nesses trechos e promova uma proposta de melhoria de qualidade de água nesses trechos, e no resto, a não ser que vocês queiram, por alguma razão, melhorar a qualidade além da classe 2 ou da classe 1, aí já seria difícil, né? Então vamos para o baixo. O baixo também, vamos lá, também já tem bastante trechos, né, com essas elipses, né, e que merece, então, vocês notem que aí a gente tem não apenas os rios, né, os tipos de uso de água, com essas bolinhas azuis, verdes principalmente, e as elipses pegando aqueles trechos com a qualidade de água pior. E essa é a proposta que a gente está fazendo aqui para discussão de vocês, e ver se vocês concordam, que o objetivo nosso, talvez pudesse passar para a próxima transparência, seria trabalhar para nessas elipses que estão aí. Então, pode passar mais uma hora. Então, a nossa ideia seria, o trabalho seria realizado começando para o alto, depois vamos para o médio, finalmente para o baixo, analisando cada uma dessas elipses. Nós tiramos, para não ficar muito congestionado o mapa, né? Tiramos toda a informação, deixamos apenas a rede de drenagem e a qualidade de água. Quando a qualidade de água é 1 e 2, nós deixamos, o nosso ver está ok. E quando a qualidade é 3 ou 4, aí que as elipses estão marcando aqueles trechos. Então o que a gente está aí nós numeramos também elipses. Vocês veem aí, 1 ali perto de São Roque, a 2 em Vargem Bonita, 3, 4 e 5. Então teríamos 5
trechos de rio, né, para discutir se aquela qualidade, do ponto de vista do setor do saneamento, deveria ser melhorada, o que o setor de saneamento entende a esse respeito. Então, agora é aquela parte 8, né, em que eu deixo para vocês as considerações e nós vamos aqui, de acordo com as propostas que surjam, a gente vai anotando e vai também, vamos nos preparando para estudar a proposta que sair. Alguns detalhes importantes, muitas vezes as pessoas conhecem o Rio mais, o Dirceu é um exemplo, ele deve conhecer, eu acho que ele conhece das duas maneiras, no mapa e pessoalmente, mas talvez ele prefira que a gente diga, sei lá, a elipse 1, por exemplo, quais são os nomes, né, dos rios lá. Nós temos esses nomes aqui. Então, quando a gente, diga aí, João Pedro, o 1 lá por exemplo, a elipse 1 a gente consegue ver claramente aqui na faixinha é Rio do Peixe, mas às vezes vamos supor aqui na elipse 3, pega mais de um córrego, às vezes que estão com uma qualidade de classe 3, por exemplo. Ali pega o córrego do Pari Velho e o córrego do Penedo. Então, se houver alguma dificuldade em relação à visualização, em relação ao nome, é só nos chamar que a gente consegue esclarecer um pouco melhor também. Então a ideia é essa, a gente tanto atender aqueles que preferem saber dos trechos pelos nomes, quanto aqueles que se sentem confortáveis em, visualizando no mapa, entenderem onde é que a gente está. Para ir até o fim do que a gente vai fazer. Uma vez a gente tendo atingido com vocês uma proposta do setor, nós vamos ouvir, temos mais 3 reuniões que vamos ouvir os outros grupos, vamos avaliar quais são as divergências que podem haver entre qualidade e vamos estimar os custos. Quer dizer, nesse momento alguém talvez possa vir perguntar, bom, ali perto de São Roque de Minas, né, está vermelho, classe 4, quanto que custa ir para a classe 3 ou para a classe 2? Nós ainda não entramos nesse tipo de detalhamento, porque a gente quer, enfim, a gente quer evitar um trabalho excessivo que talvez seja desperdiçado. A gente está aguardando avaliar com vocês aonde vocês querem chegar e para cada situação a gente vai na reunião de síntese que está prevista, aí a gente vai poder dizer, olha, para atingir o setor tal quer nesse trecho aqui classe 4, isso vai custar X. Já o outro setor quer uma classe melhor, isso vai custar X mais Y, né? E aí a gente vai entrar com a lógica financeira, né, para que se avalie aí a dificuldade que existe de se atingir classe melhor. Eu então gostaria de saber a opinião de vocês, se a gente pode prosseguir dessa forma. A gente pede que quem gostaria de se manifestar, se pudesse se manifestar por áudio também, que aí nós conseguimos trabalhar no próprio mapa enquanto escutamos vocês. Bom, boa tarde. Meu nome é João Pedro. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas dúvidas quanto à modelagem que foi apresentada aí. Eu gostaria de saber quais variáveis vocês incluíram nesses modelos para fazer essas predições, porque eu vi que não houveram muitas mudanças, né? Porém, acredito que... Bom, enfim, vou esperar vocês responderem para fazer uma análise melhor do que foi apresentado. No mapa anterior, porque nós tínhamos, deixa eu ver aqui se é verdade, sim, pode pegar qualquer um desses mapas, pode ser esse aí, aliás, não, mais para cima, das simulações. Em cada, dá um zoom aí, em cada um desses mapas, vê se consegue dar um zoom maior, vocês vão ver que tem umas bolinhas ali coloridas não, umas bolinhas
brancas que tem uma letrinha dentro. Ali, então, as letrinhas podem ser P quando é o fósforo que tem problema. Deixa eu ver aqui deve ter na legenda. Né? C, C, coliforme termotolerante, D, demanda bioquímica de oxigênio, O, oxigênio dissolvido, P, fósforo total e N, nitrogênio. Foram os parâmetros típicos de poluição orgânica, né, que foram simulados. O que a gente fez então? Quando um parâmetro desse, qualquer um desses parâmetros, a concentração superasse o limite de uma determinada classe, então aquele trecho era classificado na classe seguinte. Então, todos esses 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros foram considerados para classificar, né? A classificação das águas, é isso que a gente está mostrando, mostra como é que se encontra a água, como vai estar, e o que não é a mesma coisa que enquadrar. Enquadrar é estabelecer um objetivo de qualidade. Ficou esclarecido isso? Não, isso eu entendo, como são parâmetros que são analisados para se obter a qualidade daquele ambiente, né, daquela água. Agora, na projeção, se eu não me engano, o senhor falou que seria 2050, é isso mesmo? Ou estou enganado? Eu não escutei, está muito baixo o volume. A projeção é 2040. Ah, 2040, tá, eu não tinha escutado. Então, aí vocês fizeram essa projeção imaginando uma... porque eu vi também no mapa que vocês apresentaram, se puder voltar na legenda, por gentileza, e tem a uso e ocupação do solo, né? Nessas projeções, você levar em conta a mudança dessa tipologia de uso, do uso e ocupação do solo em volta, que eu acredito que isso vai influenciar diretamente na qualidade da água. Em 2040. Né? Eu não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, enfim, o que a gente fez, aí é o relatório de prognóstico, ele ilustra bem, foram feitas diversas considerações para cada um dos 4 cenários sobre uso e ocupação do solo, né? Dependendo do cenário haveria uma tendência, em geral, de aumento de ocupação humana, de atividades industriais, pecuárias, agronômicas, etc., cultivo, agricultura, e com base nisso, para cada uma dessas atividades, a gente tem coeficientes técnicos que diz, bem, se o rebanho animal tem tantas cabeças, nós vamos ter uma carga de poluentes X. Se numa cidade a população é X, nós vamos ter um esgoto com uma carga tal para se tratar. Então foi isso que foi feito, quer dizer, a gente considerou certamente a expansão da atividade humana na bacia e foi apresentado isso em detalhe no prognóstico. Certo. Não, é só para esclarecer mesmo que eu fiquei com dúvida nessa parte. Ô João Pedro, é interessante verificar o seguinte: a maioria do parâmetro que é desconforme, que leva para a classe 4, é o coliforme. DBO é muito pouco, fósforo também é pouco, os principais parâmetros é coliforme. Tá? Você sabe quantas ETs que tem em funcionamento atualmente lá na região? Sim, foram simulados. Sim, essa simulação considera todo o índice de decaimento, de abatimento em função das ETs existentes. Certo. Porque seria interessante de incluir, eu acredito aí, através de uma melhoria, né, de alguns pontos, por exemplo, ali em São Roque, de não só a gente conseguir manter a qualidade de certos trechos, mas melhorar alguns trechos, com a inclusão dessas ETs, por exemplo. Eu acredito que São Roque não tem ET, eu não me lembro de cabeça aqui. Nesse planejamento, né, de uma forma melhorar e manter os serviços ecossistêmicos ali para a população dessas regiões, principalmente lá no alto. No meio eu sei que é mais complicado, tem adensamentos maiores. Exato.
O que a gente observou no diagnóstico é que o alto é bem contemplado no que diz respeito às estações de tratamento existentes. Tá? Talvez a gente tenha que passar aí, talvez até para um tratamento terciário mais avançado, né? Porque elas já têm um bom índice de coleta e de tratamento. Ali em São Roque é um caso. Certo. Não, tá ok, então. Muito obrigado. João Pedro, se quiseres também, no nosso site do PDRH, logo mais vou mandar aí no chat, lá tem já o relatório de diagnóstico e uma versão preliminar ainda, que estamos em fase final de elaboração do relatório de prognóstico. Aí lá nós temos bem detalhado, bem certinho, a localização das ETs e tudo que foi considerado nas simulações também. Excelente. Muito obrigado. Agora, de toda maneira, o João Pedro está bem correto quando ele diz que realmente é com base nas ETs, né, aumentando a eficiência de algumas, como São Roque de Minas, passando para um tratamento terciário, não sei bem qual é o tipo de tratamento que é adotado lá, o que vai se resolver, por exemplo, o problema que tem nesse trecho aí, que está na classe 4, de acordo com as simulações. Né? Ele vai ser ampliado, aí mostra. Então ali a jusante de São Roque de Minas aí fica claro que não apenas está classe 4, mas também é o fósforo e coliformes. Fósforo é um problema, né? Fósforo às vezes é uma condição natural da água e que muito pouco se basta, também pode ser o resultado de efluentes de ETs ou esgotos domésticos in natura. Agora, coliformes, sem dúvida nenhuma, aí do esgoto doméstico que causa essa concentração. Eu conheço bastante o trabalho da Copasa, né? Conheço lá no norte de Minas, na bacia do Jequitinhonha, e tinha regiões lá que chegavam a botar capineira, né? Botavam, além de tratar a nível terciário, o efluente ainda jogavam no solo para haver uma depuração, e conseguiram resultados bastante interessantes, por exemplo, lá em Águas Vermelhas, né? Que vocês devem conhecer, lá na bacia ali é o Parro, dos afluentes mineiros do Rio Parro. Bom, mas a nossa proposta, então, esclarecendo essas questões, é saber se vocês estariam preparados para propor a qualidade nesses trechos aí. E eu perguntaria até para ver o que vocês achariam. O que a gente pode tentar avaliar é colocar na classe 2. Né? Tentar, em todas essas bolinhas, a gente pode, não apenas no alto, mas também no médio e no baixo, avaliar a possibilidade de colocar na classe 2. Isso aí, eu me lembro que na bacia do Rio das Velhas, que é uma realidade muito diferente dessa bacia, né? Passa ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e, portanto, tem todo um problema de poluição. Houve uma época, e eu acredito que continue, em que eles tinham uma meta de tomar banho no Rio das Velhas. Eu me lembro até que houve uma época que os governadores da época foram lá num trecho já bem mais ajusante e foram tomar banho. O ex-governador Aécio Neves chegou a botar um calção e entrar no rio, porque a água ali já tinha chegado a essa condição. Eu não vejo nada exagerado se prever que nessa bacia inteira se tenha classe 2. Né? Até porque foi a forma como o Comitê do São Francisco, anteriormente, enquadrou o rio principal. Então, eu estou dando uma sugestão apenas para abrir a discussão. Né? Classe 2 em todas as elipses, e se alguém achar que talvez seja um exagero, passar da classe 4 para a classe 2, em São Roque de Minas, por exemplo, uma classe 3, então, quer dizer, novamente, é uma questão que eu gostaria que vocês discutissem
o que é o melhor para a bacia e para as atividades que vocês exercem aqui. Vou precisar dar um zoom lá. Agora sim. Apenas para... Estão me ouvindo aí? Estou na dúvida agora se estão me ouvindo. Ah, tá. Ok, então o que a gente... Eu estou dando uma proposta, não quero interferir na deliberação de vocês, mas como eu estou vendo todo mundo muito calado, né, eu estou adiantando isso. Quer dizer, uma opção seria, onde não está em classe 2, colocar em classe 2, onde estão essas elites. Aí nós teríamos o alto, aí temos no médio, né, e finalmente no baixo, aqueles pontos. A gente nota que à medida que a gente vai descendo, parece que o número de trechos fora de classe 3... Lana, sim. LG, Lana. Sim, diga. Tem... Você está me ouvindo? Estamos escutando. Eu estou aqui com o quadro 9.6 do diagnóstico aberto, né, que tem aqui relação dos municípios e os processos de tratamento de água, né? Nesse mapa aí, eu acho que tem uma captação de imagem bonita aí, tem na Copasa. Aqui o processo dela parece que é uma desinfecção simples, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Agora eu não sei dizer se é captação superficial com desinfecção simples ou se é de poço, né? É poço tubular profundo. É poço? Okay. Poço. Então esquece o que eu ia dizer aqui. Pode continuar na classe 2. É poço tubular profundo. O que eu vejo é o seguinte... a tecnologia de esgoto adotada no estado de Minas Gerais como um todo é a tecnologia de tratamento secundário. E essa tecnologia ela não é eficiente para remover coliforme, fósforo e nitrogênio. Daí essa classe aí, né? Aí a gente tinha que ver as análises, que eu não conheço os números das análises, ver os resultados, né? Dos corpos d'água, a montante e a jusante dos lançamentos, para a gente ver se isso é realmente efeito só do esgoto. Mas a tecnologia que é utilizada hoje no estado de Minas Gerais, ela é insuficiente para poder adequar, né, principalmente com relação a nitrogênio e coliforme, a uma classe muito mais baixa, que talvez a 3, mas essa é a minha opinião. Isso está de acordo com as simulações, né? Porque mostram que mesmo nas cidades que coletam e tratam esgotos, os trechos de rio que recebem esses efluentes, eles ficam em classe 3, classe 4, e que talvez demande, né, se passar para um tratamento terciário. Eventualmente um tratamento terciário com polimento, né, no lançamento no solo. É uma região que, no meu entender, cabe esse tipo de coisa, tem um custo, obviamente, e não se está pretendendo alcançar isso em um ou dois anos, né? O horizonte do projeto é 2040, então vejam bem, eu esqueci talvez de dizer isso. Nós estamos fazendo uma proposta de qualidade para ser gradualmente alcançada. É uma meta de longo prazo, né? E a própria resolução do CONAMA fala que a gente tem que estabelecer uma meta intermediária e uma meta final. Então aqui nós estamos discutindo a meta final. Então, eu não sei se para vocês parece um exagero ter como meta final a mesma que o pessoal do Velhas aprovou para o Velhas. Bacia do Rio das Velhas, classe 2, como na verdade era a meta 2000 ou 2010, que não foi alcançada.
Mas aí é uma situação diferente. Então a gente tem uma meta 2040, classe 2, ou água para tomar banho em todos os afluentes do Alto São Francisco. E aí nós vamos ter que ver que custo isso vai sair para ver uma programação de investimentos. E também vamos definir uma meta intermediária de acordo com a legislação para se saber. Aí, claro que vamos ter que conversar com a Copasa para avaliar como esses investimentos, a capacidade de investimento na região, para estabelecer algo que seja compatível e que não deixe, seja a Copasa ou as empresas concessionárias, né, municipais, eu acho que boa parte é a Copasa aí, para que o esforço seja de acordo com a capacidade de pagamento das comunidades que ali se encontram. Aqui é mais ou menos meio a meio, lá, metade Copasa, no médio e no baixo tem mais Copasa, e no alto, com exceção de, acho que somente São Roque tem Copasa, o restante é municipal. Aí a gente vai ter que, né, é o que eu digo, quer dizer, o enquadramento não pode ser enxergado como uma penalização, né? Porque no fundo quem vai ser penalizado é o pessoal da bacia, já é penalizado de alguma forma com uma qualidade não muito adequada. Outro dia o Dirceu andou mostrando aí, não é, um vídeo com os peixes morrendo aí num trecho de rio e tal, e que talvez possa ser consequência disso, quer dizer, uma estiagem que reduz a vazão, o tratamento, se houver a nível secundário, sendo insuficiente, então, para a reaeração do corpo de água. Ali pode ser, como o peixe está morrendo por falta de oxigênio, aparentemente, se não for um lançamento criminoso de uma substância tóxica, é o problema da DBO, que captura o oxigênio da água e acaba tendo condições adversas para o peixe. Então a ideia é, a população já tem uma penalização de não ter uma água com uma qualidade talvez adequada para tomar banho, por exemplo, né, que é algo que é muito comum, mas por outro lado também há um custo que a própria população paga com as tarifas de água e esgoto e que de alguma forma tem que ser investido. Então o que a gente está fazendo é exatamente um processo de planejamento de acordo com a capacidade que existe de investimento da bacia e das empresas que atuam aí. Essa é a proposta, então. Uma questão que eu observo também, eu conheço bastante corpos receptores, e eles são rios de pequena capacidade que a vazão lançada neles é muito superior à vazão natural, principalmente nessa época de estiagem. Sim, exatamente. Aliás, considerando, né, que nós fizemos as simulações considerando a Q710, né, uma vazão de estiagem bastante pronunciada, né? Então nós estamos considerando uma situação crítica de estiagem. E, bom, enfim, isso revela... Eu não sei, na verdade, o que vocês estão achando dessas simulações que foram feitas, se isso corresponde à realidade que vocês entendem ocorrer na bacia, se estão achando exageradamente pior do que imaginavam, ou melhor do que vocês pensam que é. Mas é o resultado da aplicação das técnicas existentes, as estimativas, e considerando uma situação crítica de estiagem. Eduardo, essa questão que você colocou é uma questão interessante, porque a bacia ela é muito diversificada. Sim, tem cidades que tem uma coleta, um tratamento adequado, tem cidades que não tem nada, né?
Então fica até difícil pegar a bacia como um todo, você pegar uma classe 4 como exagerado, você pode falar que tem trecho que essa classe 4 parece que é exagerada, e tem trecho que é a realidade mesmo, que é esgoto in natura. Agora vejam bem, o que a gente mostrou aí é diagnóstico e prognóstico, né? A condição de qualidade de água que seria encontrada dentro daquelas premissas que foram usadas para fazer as projeções, o uso de água e tal. E também, no caso da situação atual, supondo a ocorrência dessa vazão de estiagem, que é a vazão que é adotada pelo Estado de Minas Gerais, que é adotada pelo IGAN para emitir as outorgas. Bom, o que a gente está querendo não é revelar no enquadramento a situação que vai ocorrer. A gente quer avaliar onde a gente quer chegar. A gente está num processo de planejamento em que a gente está querendo ter água em quantidade e em qualidade adequadas para os usos que são realizados. Então, a pergunta que deve ser respondida é qual é a qualidade de água que a comunidade da bacia deseja ter no futuro, de longo prazo, até 2040. Por isso que quando eu comento que talvez, e estou aqui talvez até indo além das minhas atribuições de consultor, mas que talvez uma qualidade na classe 2, como horizonte, né, para 2040, não seja um absurdo, né? É algo que a gente pode até testar e avaliar os custos e verificar a compatibilidade dos investimentos com relação a esses custos que serão demandados. Luana, me permite explicar a nossa proposta de dinâmica aqui de trabalho, não só dessa primeira reunião de manifestação, mas para as demais 3, e no final fechar com os 4 grupos, né, a opinião dos 4 grupos. Nós sugerimos que a manifestação, né, ou a opinião final desse grupo seja identificada aqui no mapa com esses selinhos, por isso que tem essas bolinhas aqui do lado de cada uso, por elipse. Por exemplo, a sugestão do Lana, né, passar aqui na elipse 1 de classe 4, que se encontra hoje, para a classe 2. Então, a gente pega aqui um selinho e coloca aqui. Isso quer dizer, o saneamento deseja que em 2040 esse corpo hídrico que hoje está em classe 4 esteja em classe 2. E assim por diante. Colocaremos um selinho em cada uma dessas elipses, que vão ser, que é o que a gente está tratando, para cada um dos grupos. Então, ao final das 4 reuniões, nós teremos em cada elipse 4 selinhos. Um para o saneamento, um para a pesca, lazer, que é amanhã, o outro para o setor público e o último para a mineração e indústria, que vai ser na segunda, e agropecuária. Dessa forma, na reunião simples, a gente vai ter a manifestação dos 4 grupos por trecho que foi estudado e considerado problemático hoje, que está em classe 3 ou está em classe 4. Por isso que a intenção é que vocês se manifestem por elipse em cada uma das 3 unidades de planejamento, qual é a classe desejada para 2040. E aí a gente vai puxar aqui o selinho e colar na respectiva elipse. Até o final da reunião a gente teria todas elas marcadas, e até o final das 4 reuniões teremos as 4 opiniões em todas as elipses. Se alguém tiver alguma outra proposta ou sugere alguma alteração para essa nossa dinâmica proposta, estamos abertos aí para recolher as opiniões de vocês. Caiu a internet? Acho que é a internet. Caiu a internet? Aqui eu tô com ela.
Será que para nos ver que nós estamos travadinhos no vídeo? Não, deixa eu ver. Não, o pessoal está se mexendo aqui. Não, mas eu não, ó. Ah, nós não. Mas eles estão. Ué, mas como é que eu posso? Dá um F5 Ah, no você cima. perdeu. Clica ali embaixo. Pessoal, espera um pouquinho aí que se perdeu aqui a conexão. Eu estou entrando, que eu estou em outra conexão também, embora junto com eles. A gente já vai restabelecer. Uma setinha ali para cima. Esse é o problema que estava acontecendo lá em casa o tempo todo. Eu já vi que isso é geral. Parece que no meio da tarde começa a dar problema. Tenta F5 de novo e não tem problema. Exatamente. Vai tentando, pode voltar para cá, que eu já dei minha resultado. Não, foi ótimo, foi ótimo. Pergunta se eles ouviram tudo que Sim. eu vou ver o pessoal da informática. A gente está procurando aqui o pessoal da informática para ver o que está acontecendo. Mas a Lourdes queria saber, a Anne queria saber se vocês ouviram aquela, não sei se caiu antes ou depois dela mexer com aquelas bolinhas e colocar, não sei como é que foi feita. Vocês ouviram ou não? Eu acho que eles não estão me ouvindo também, deixa eu ver aqui. Não devem ter ouvido. Tá, não, agora eu estou ouvindo, é que eu estava com o microfone desligado. Eu estava perguntando, estão me ouvindo? Sim. Eu estava perguntando se vocês chegaram a ver o que a Lourdes fez, mostrando aquela jogada de colocar as bolinhas nos trechos desconformes e tal. Chegaram a pegar aquilo? Sim. Tá. Houve um problema aqui que eu não sei o que é. Eu estou entrando via celular. E não sei por que a internet deles aqui da Ecoplan caiu. Eles estão vendo se recuperam a conexão para a gente prosseguir. Jesus, desculpe, mas eu até vim aqui hoje, eu não sei se é um problema de Porto Alegre ou o que é, mas tem caído sistematicamente a internet nesses horários. Talvez excesso de uso, muita gente fazendo reunião. A previsão é voltar logo, tá? Pergunta se alguém quer se manifestar sobre o médio, se alguém quiser se manifestar, a gente está ouvindo aqui, não, parece que já está entrando lá. Mas já pode aqui, via o meu computador, já daria para... Ô Ana, não sei se você ouviu, o César fez um comentário. Não, é que estava desligado o meu computador para evitar microfonia, eu baixei o volume e não estava escutando. Por favor, Júlio César, repita. Cadê ele? Foi o Tarcísio. Ah, foi o Tarcísio. Foi o Tarcísio? Eu achei que tinha sido. Tarcísio Geraldo, por favor, Tarcísio. Está com o microfone desligado. Eu estou vendo o teu telefone desligado, Tarcísio. Agora sim. Diga. Não tinha falado, não? Ah, não? Quem que falou, Jaqueline? Você estava falando. Acho que voltou. O Júlio César está falando. Ele reafirmou a concordância em classificar em classe 2 os trechos, né, a serem futuramente tratados, né, para enquadrar em classe 2, né, classe 3 e 4. Concordou com a sua proposta. Ah, tá, foi o Júlio César. O Júlio César, ele... Ah, tá, nós estamos voltando aqui. Ok. O Júlio César ele representa alguma empresa? Copasa, ok, beleza, Júlio César. Um momento só que a gente já está recuperando aqui. Mas podemos continuar aqui enquanto o meu... Tá entrando aí? Não, pode, acho que vai continuando, porque a internet também é lenta. Tá, não, agora parece que já vamos... Deixa eu desligar aqui para...
escutando? Sim, voltou. Mas tem que travar o... Aí. Agora deu. Agora acho que foi. Vou voltar a apresentar novamente aqui. Vai pintando aí, já pinto do médio e baixo, e é isso aí. Bom, acho que vocês estão vendo a tela mais ou menos dividida aqui, acho que dá para visualizar bem o mapa também. Acho que todos escutaram bem o que a Anne explicou há pouco sobre a metodologia que a gente está propondo para propostas de enquadramento. Se repararem que tem um Szinho dentro de cada bolinha, isso significa saneamento. Para cada setor a gente vai ter uma designação e uma cor conforme as classes, né? Então, pessoal, fiquem à vontade para se manifestar e, enfim, acho que conforme manifestação a gente pode ir marcando aqui também. Recordando, né, quando a gente fala classe 2, a gente está querendo que as águas sejam compatíveis com o uso, recreação de contato primário, natação. Elas não têm qualidade para irrigação de alface, de morango, dessas coisas. Aí precisaria de classe 1. Mas, e de toda maneira, se fosse classe 3, ainda daria para abastecer. Quer dizer, ainda seria uma qualidade compatível, mediante tratamento avançado de água, né, para atender ao abastecimento público. Então, quando a gente coloca a classe 2, isso significa que a gente está pretendendo não apenas ter água para abastecer a população, como também permitir que a água seja utilizada para recreação de contato primário, para nadar. Se houver alguém que irrigue aí hortaliças no rio e tudo mais, aí ele já iria levar, mas aí seria mais para quando for o grupo da agropecuária, né? O grupo de agricultores. Pode ser que tenha um agricultor que aí no alto esteja irrigando, sei lá, morango, alface, alguma coisa assim, aí ele vai precisar de ter classe 1. Mas por enquanto eu diria que para fins do saneamento, olhando simplesmente a situação mais cômoda em termos de ter água para abastecer as comunidades, né, sem muito esforço de tratamento de esgotos, a classe 3 já atenderia. A classe 3 já atenderia porque daria para abastecer, né, as cidades todas, tirando água do rio. Agora, eu apenas me manifestei classe 2 até por analogia, já que aí perto o Rio das Velhas achou que daria. O próprio Comitê do São Francisco, no enquadramento já realizado, ele manifestou classe 2 na pior hipótese, lá no médio. Então, foi a sugestão, mas também fiquem à vontade para querer água melhor ou água pior. A gente teria, então, na elipse 2, 3 e 4, também a bolinha verde, era isso, né? Foi a proposta do Júlio César, me parece, da Copasa. O Flávio escreveu aí no chat também. Escreveram no chat? E concorda com a sua proposta. Doutor Lana, apesar que eu sou diretor do site Formiga, apesar que o nosso município não tem muita influência sobre a bacia de São Francisco, mas, por princípio, eu acho que tem que começar por aí, né? Eu acho que o começo deveria até, né, eu sou um pouco mais radical com relação a isso, no meu entendimento, o mínimo seria a classe 2. Né?
E nós temos aí mais 19 anos para atingir essa meta. Então, eu acredito que com muita boa vontade, muito esforço, muito planejamento e, obviamente, né, que isso vai, vários lugares vão precisar de financiamento e tudo, temos que obrigatoriamente atingir essa meta. Então, estou completamente de acordo aí com a tua proposta. Ok, isso aí é algo que eu tenho verificado, até em Minas Gerais mesmo, né? O LG que agora é nosso supervisor, nós trabalhamos ali na SF4, que é o afluente da represa de Três Marias, trabalhamos lá em todo o Jequitinhonha, e nessas bacias que, de alguma forma, eu diria mais os Jequitinhonha, são mais complicadas do que essa, em termos de qualidade de água, a gente convergiu, na pior hipótese, para a classe 2. Quer dizer, os comitês do JQ1, JQ2, JQ3 e do PA1, que são os afluentes do Pardo, pior hipótese, classe 2. E, se não me engano, em Três Marias, o LG que me corrija, também foi a mesma coisa. Os afluentes da represa de Três Marias, a pior hipótese era a classe 2. É isso, LG? Não, de cabeça assim, eu não lembro não, mas na média foi isso mesmo, né? A não ser uma unidade de conservação, alguma coisa que tinha lá em, eu acho que era em Montezuma, né? Alguma coisa assim. Isso. Aí, mas você está correto aí. Então, e eu vejo, eu não gostaria de conduzir o raciocínio, mas já que o pessoal está meio na dúvida, né? Eu vejo que essa bacia, especialmente o alto, né? Ela tem condições excelentes. É uma bacia que não existe em cidades assim de grande porte. Não é uma bacia complicada como o Velhas, por exemplo, né? O Velhas eu pensaria 2 vezes lá na parte alta, né, em colocar classe 2, mas eles colocaram. Agora, essa aí não é uma bacia tipo Velhas, com toda aquela região metropolitana nas cabeceiras, né? Então, eu não vejo, vamos dizer, do ponto de vista técnico, né, qualquer problema em a gente tentar alcançar em 2040 essa qualidade, e talvez até ir além. Quer dizer, eu acho que, como tudo em planejamento, a gente tem que ir gradualmente, né? Por isso que é a proposta, em vez de tentar mexer em toda a bacia, vamos naqueles pontos mais críticos, aí foram delimitados. E, nesse momento, vamos tentar resolver esses pontos, né? Adiante, talvez alguém resolva, não, há uma possibilidade de desenvolver, né, toda uma cultura aí agrícola de alface, hortifrutis aqui num determinado trecho, aí tudo bem, aí a gente, vamos ver lá o que o pessoal da agricultura vai dizer na segunda, me parece, e aí a gente, de toda maneira, futuramente, né, pode até promover. Chegou a classe 2, agora vamos tentar chegar à classe 1, que alguém quer plantar morango aqui na bacia. Bom, vamos para o médio. Eu para talvez, sem querer forçar nada, mas tentar, né, seguir adiante, daria para se pensar em botar tudo classe 2, vocês acham? Por exemplo, eu vejo ali no médio mesmo, me passa lá para o médio, o São Miguel. O São Miguel, que parece que é o rio mais complicado que existe, se puder dar um zoom ali, talvez se possa, né? Aí eu acho que você passou para... Você está aí do São Miguel? Está o São Miguel aí. São Miguel é o 2. Está aqui, né? Esse é o São Miguel? Não, esse aqui veio de Jacaré. São Mateus. Você não passou para o baixo, não? Não. Desculpa, eu estava no baixo. São Miguel é essa elipse fininha que tem aí bem no meio. Isso. Iguatama aí. Então, pode ser, né, que alguém pense, não, mas São Miguel é difícil colocar a classe 2, tem painhos ali na cabeceira e tal, aí quem sabe seja mais
adequado uma classe 3 para começar, né, o processo de melhoria. Eu vi que nos outros, em outras apresentações do prognóstico mesmo, que se comentou muito a situação desse rio São Miguel. Então pode ser que saia, e isso é uma coisa que a gente vai ver, né? Se alguém chegar à conclusão, não, vamos tentar a classe 2 no São Miguel, aí a gente vai ver os custos, né? Pode ser que vê um custo aí meio exagerado, aí a gente sempre tem a possibilidade, a gente está conversando, né, de, não, então vamos deixar na classe 3, para mais adiante, alcançando a classe 3, a gente tenta ir para a classe 2, aí é esse o processo. Mas se quiserem, a gente pode também botar tudo classe 2, como até foi apoiado aí pelo colega. Só uma pergunta. O Rio São Miguel, hoje, o impacto maior é em função de mineração? Olha, vocês que participaram, mas me parece que é mais Pains, né? Eu acho que é o esgoto de Pains. Esgoto de Pains. Nós temos um slide aqui que dá para ver isso bem, deixa eu só achar. Eu acredito que, se for o impacto só da região de Pains, eu enquadraria como 2, que eu acho que é uma meta, a cidade não é tão populosa assim. Eu acho que tem que colocar como meta a classe 2, isso é a minha opinião, né? Porque não é uma cidade tão grande, né? Então eu até admiro muito estar com essa classificação até em função da cidade, entendeu? Por isso que eu perguntei a questão da mineração. Se tem algum impacto de mineração nessa região. Eu acho que o impacto talvez maior seja a mineração. Me parece que não é mineração, não. Pelo que o pessoal que trabalhou nisso, né? Até vamos dar o zoom ali que a gente vê o que é aqui. A gente vai mostrar agora. A gente vai ver, eu estou vendo fósforo, oxigênio, coliforme. Está dando muito fósforo e coliforme. Oxigênio, tem oxigênio? Eu estou vendo. Não. Só então tem um ponto que é DBO. Então é coliformes e fósforo. Isso é típico, não é de mineração. Aliás, o que a gente simulou aí foram os parâmetros orgânicos, né? Mineração poderia entrar algum fósforo. Tem a questão também na região ali, que é de agropecuária, né? Sim. Pode ter alguma influência também nessa questão aí de coliforme e de fósforo. Pode. Mas, enfim, o que pode ser aí, claro, Pains não parece ser uma cidade assim tão grande, mas por outro lado, as vazões do rio São Miguel, a gente vê que aparentemente a bacia dele não tem uma área de captação muito grande. É uma bacia meio apertadinha aí entre os rios à direita e à esquerda. Então talvez ele tenha pouca água mesmo, né, para diluir aquela. O volume hoje é baixo. Senhores, vocês desculpam, minha internet está muito ruim, eu mudei o ponto aqui. A gente nasceu aqui em Pains, mora em Pains, conhece bastante o Rio São Miguel, talvez mais do que os outros rios aqui na região. É um rio de extrema importância porque ele percorre uma região cárstica com diversos sumidouros, dolinas, grutas. Então, além da preservação dos recursos hídricos, a gente deve pensar também um pouco aí na preservação da fauna, da flora. Talvez a gente nem conhece porque não tem tudo mapeado ainda. Eu acho que a gente deve sim seguir a opinião do Flávio. O Flávio tem experiência, conhecê-la aí no site de Formiga. Colocar ele como a meta mais apertada mesmo. Talvez classe 2 igual aos outros. Eu não vejo o porquê a gente bambear um pouquinho aí, porque ele está muito degradado. Até mesmo que boa parte dessa degradação, aí já foi citada aí a questão de tratamento de esgoto. Aqui tem muita mineração, né? Então tem muito funcionário, pessoas de fora
Então é importante as mineradoras aí estar instalando aí as fossas biodigestoras, tratar os seus efluentes também, porque também contribui, né? Então, e também tem as comunidades rurais, às vezes não tem o tratamento aí devido dos efluentes. Eu entendo que a gente deveria apertar um pouquinho aí e colocar esse curso d'água na mesma condição dos outros cursos d'água da região. Não há por que deixar ele para trás. É só uma observação, como eu não consegui acompanhar tudo, com relação aos resíduos sólidos, porque aqui é saneamento, né? E os resíduos sólidos estão sendo bem observados por todos, porque aqui a gente tem um problema muito grande também com relação a lixo. E nem todos os casos a companhia de água é responsável aí pelo trabalho de coleta e tratamento do resíduo sólido. Só para que este item não fique esquecido, não trate só água e esgoto, né? Tem também a questão de drenagem urbana, outras coisas, mas os resíduos sólidos, a gente precisa tratar o lixo. Beleza? Obrigado aí pela contribuição aí. A gente pede desculpa aí pelos problemas técnicos aqui. Ok, Dirceu. No plano de ação que a gente já está desenhando algumas ações básicas, tem um programa específico para os resíduos sólidos urbanos. Está contemplado. Bom, pelo Só mais uma complementação. O que acontece? A gente também tem outros segmentos. A gente tem que pensar nos usos múltiplos, vamos dizer assim, né? A região aqui de Painhos, onde está o Rio São Miguel, Arcos, é uma região muito rica em caverna. Sítio arqueológico aí de 10 mil anos. Então, até mesmo para melhorar e possibilitar aí a região para desenvolver o turismo, é importante a gente ter uma água de melhor qualidade. Muitas das vezes a gente sai aqui para procurar uma água aqui para refrescar e nadar, chega lá no curso de água, não há condição, a gente não tem coragem nem de entrar ali naquela água, devido à poluição. E é uma poluição que, assim, é um problema que é falta de investimento mesmo. Investiu, a Painhos agora eu acho que vai até, naturalmente, vai melhorar essa classe aí, porque começou a tratar o esgoto da cidade de Painhos. Então, provavelmente, assim, em pouco tempo a gente já vai estar, assim, automaticamente melhorando a classe desse curso de água. Mas é importante também colocar uma meta apertada. Às vezes, se fosse todos, tudo bem, mas é um. A gente não pode deixar isso para trás. Ô, Dirceu, na reunião de amanhã nós temos a reunião setorial do pessoal da área do lazer, do turismo e da pesca. Tá? A gente sabe que Painhos e Arcos tem uma grande concentração dessas cavernas ali, deste patrimônio espeleológico. E, eventualmente, amanhã, o setor de turismo vai definir ali o que é classe 1 ali naquela região do São Miguel. Tá? E aí, cabe na reunião final, que é uma reunião síntese, tentar harmonizar esses desejos entre os diversos setores para ver o que é atingível tecnicamente em termos de opções técnicas para se atingir essas metas aí. Tá? Mas, te respondendo, os usos múltiplos vão ser considerados na nossa sequência de reuniões. Eu perguntaria, então, para tentar, enfim, a gente chegar a uma conclusão, se daria, então, para a gente trabalhar com essa hipótese de colocar classe 2, a pior classe, em todos os afluentes aí do alto SF1. Assim, ou seja, não apenas no médio, como no alto, mas também no baixo, a gente aceitar como a pior classe a classe 2, ou seja, a bacia SF1 seria uma bacia apta à natação, né, a recreação de contato primário em todos os seus afluentes.
Dá para a gente trabalhar com essa meta? Existe algum curso de água aqui na região que comece com classe menos de 2? Sim. Qual? Desses aí que a gente está bota lá no... Ele já começa com classe... talvez até aí, por exemplo, poluído. Não tem, todos começam com classe, talvez especial 1, né? A classe especial é aquela classe, não é, que a gente mantém no estado que se encontra, naturalmente. Dá um zoom aí. Mas todos eles, né, começam, daí dê uma olhada, todos eles começam, o azul é a classe 1, né? Então todos eles começam com a classe 1. Na medida que vai se passando pelas cidades, que eles vão para a classe 2, 3, 4, né? Mas vocês veem que a bacia, o Santo Antônio ali, o próprio Samburá, são rios que têm, pela modelagem, classe 1. Eu não, assim, do ponto de vista técnico eu não vou discutir, mas do ponto de vista político, eu não vejo por que um curso de água tão importante quanto São Miguel, numa região tão rica, igual Pains, Arcos, com grandes empreendimentos ali, mineração, emprega muitas pessoas, muito importante para a economia da região, e a gente ter aí um curso de água tão ruim assim, entendeu? Até mesmo que as pessoas aqui na região têm dificuldade com água devido à qualidade. A água aqui é muito dura, tem muito calcário. Então é importante a gente esforçar um pouquinho, talvez até mais do que os outros, para melhorar a condição dessa água aí e colocar ela na mesma potabilidade dos demais cursos de água da região. Essa é a minha opinião. A gente nota aí que o São Miguel, eu estou dando um zoom aqui, ele começa com classe 1, né? Embora aqui o pior seja o coliformes, parece que bem na cabeceira teria a classe 2, bem lá na cabeceira, num trechinho assim à direita, né? Depois ele vai para a classe 1 e quando entra aí, né, no meio aí da área com grande concentração humana, ele passa para a classe 4, né? E eu acho que é plenamente aceitável, né, se imaginar colocá-lo numa classe 2 nesse momento e talvez adiante até em função do patrimônio espeleológico que ele tem, pretender uma classe 1. Vocês notem que o enquadramento é algo dinâmico, né? A gente pode, na próxima revisão do plano, pode alterar, pode melhorar ainda mais. Se a gente for competente o suficiente de alcançar essas metas, a gente tem que fazer que nem aquela presidente que nós temos. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, né? Então vamos mais longe ainda um pouco. Então me parece que colocar em classe 2 toda a bacia, pior hipótese, e onde está a classe, eu estou dizendo classe 2 das elipses. Onde a classe for melhor, até aqui no Rio Grande do Sul, na legislação, diz que não pode piorar. Então a gente partiria dessa premissa aí no enquadramento do SF1. Não pode melhorar, né? Onde tem classe 1 ou 2 que se mantenha como está, e onde está a classe 3 e 4, vamos passar para a classe 2. Eventualmente adiante, até em alguns trechos mais importantes, classe 1. Mas não, sem piorar nunca, sempre melhorando, tendo a classe 2 como alvo da pior classe que a gente vai ser fantástico, né? Uma bacia que vocês vão poder anunciar, venham tomar banho aqui, que a água aqui é boa. E dá para pescar também, classe 2 é compatível com pesca, com um monte. A única restrição que haveria seria, na época de estiagem, irrigar a alface, né? Plantar alface irrigada. O resto, ela atende a todos os usos. Caiu de novo. Opa! Não faz as honras aí? Deixa eu entrar aqui.
Desculpe mais uma vez, Isso mas... já é um efeito do tratamento exatamente de país e Arcos. O país começou a tratar agora, a Arcos já deve ter o quê? 1 ano e meio, 2, começou a tratar esse esgoto. Esse esgoto chegava diretamente até o Rio São Miguel. Né? Hoje ele já é tratado, não sei a tecnologia que está sendo utilizada lá, mas com certeza a água já está sofrendo a influência desse tratamento. Então eu acho que, em pleno acordo com o Liceu aí, nós temos que colocar como meta a classe 2, até mesmo porque com o advindo aí do marco regulatório, né, praticamente todos esses municípios vão ter que se enquadrar até 2032, né, com essa questão de tratamento. Nós estamos falando de 2040, ou seja, nós vamos chegar antes. Né? Se a gente melhorar a qualidade do nosso tratamento, certamente o impacto lá na frente, lá na ponta, ele vai ser muito representativo. Eu estou acompanhando vocês, mas novamente caiu aqui a internet do pessoal, como eu estou roteando o meu celular para o meu computador, então vamos continuar. Eu agradeço ao Flávio aí o posicionamento. Então eu perguntaria para vocês, novamente, podemos trabalhar com essa hipótese de classe 2 em todas as elipses, significando que na pior hipótese a gente chega em classe 2. Onde está a classe 1, deixa como está. Tá bom assim para vocês? Eu estou de acordo, completamente de acordo. Eu acho que é por aí. Nós temos que começar com o desafio disso. Não menos do que isso. Alguma voz discordante que queira ponderar alguma coisa? E outra coisa, né, nós temos aí também que ter a vontade política, né, de se fazer as coisas. Então, isso, queira ou não, tem que partir da gente também a obrigatoriedade aí de envolver a classe política nessa questão dessas metas a serem atingidas. Eu até conto para vocês, quando eu estava trabalhando com o LG, lá no enquadramento aí foi no Jequitinhonha como um todo. E a gente teve um promotor lá, que era baseado em Diamantina, eu me esqueço o nome dele. Ele falou um troço que eu achei muito importante e até hoje eu comento. Ele dizendo que em matéria de meio ambiente, quando tiver em dúvida, vamos optar pela melhor solução. Né? Se a gente está na dúvida, deve ser classe 2 ou 3, então vai na classe 2. Vai na classe 2 porque se você colocar que é classe 3, vai ser mais difícil, mesmo sendo possível atingir a classe 2, você vai meio que dificultar esse alcance. Então, na dúvida, vamos para a classe melhor. Por isso que eu achei muito ponderada o posicionamento dele e adotei para mim isso também. Olha, quando eu estou na dúvida, então vamos para a classe melhor. Se não der, a gente refaz, a gente atualiza, a gente melhora a situação. Mas pelo que eu vejo, eu acho que classe 2 dá para fechar. E aí que eu pergunto, alguém queria... Porque eu acho que a gente já pode até finalizar, até porque a internet aqui, eu não sei até quando o meu celular vai aguentar. Na verdade, o celular, enfim, a internet dele. Mas se não houver nenhuma divergência a esse respeito, a gente trabalha com essa hipótese, com essa proposta de classe 2, pior classe, ou classe 1, ou classe especial, e seguimos adiante. Alguém queria... Sim. Não, queria só ratificar, Rosane, não queria só ratificar sua fala, de mentira. Eu vim de lá, né, há pouco tempo, mas é uma questão do essa questão de dúvida e problema ambiente, eu anotei no bate-papo, porque é uma questão que vigora na dúvida. Na dúvida, decide pelo bem do meio ambiente. Que bom. E até para resgatar, você saberia quem era o promotor naquela época, 2012, por aí? Teve o doutor Francisco, teve o doutor Enéas. Eu acho que era Francisco. Era o doutor Francisco. Eu aprendi muito com ele lá em... Ele é muito bom.
lá em Pedra Azul, me parece que ele fez essa manifestação, lá no JQ3. Ótimo, beleza. Obrigado, Rosane. Antônio, então só para esclarecer, a gente manteria as classes que a gente já tem. Por exemplo, o Rio é classe 1, então a nossa meta é manter no Rio classe 1, não deixar ele para 2. E aqueles que têm classe 3 ou 4, trazer para 2. Perfeito. Resumiu bem o posicionamento. Dá para trabalhar assim? Como se faz lá nas assembleias, né? Como é que é? Quem aprova, fique como se encontra. Há uma Exato. Há uma manifestação aqui do Agostinho Antônio da Silva, que eu vou ler: manejo do solo. Considerando que o desmatamento comprovadamente está entre os principais fatores impactantes na quantidade e qualidade das águas do Cerrado brasileiro, e que a pecuária está entre as principais atividades econômicas deste bioma, e de forma especial na área onde se encontra a bacia hidrográfica do Alto São Francisco, é urgente a necessidade de desenvolvimento de políticas que incentivem a prática do consórcio pastagem-floresta, visando prioritariamente diminuir a exposição do solo. Deixa eu desligar aqui para não... Então, é uma contribuição que ele faz à próxima fase, né, de propostas de estratégias e tal. Retornamos aqui, aí a gente passa aí para... Bom, mas eu acho que então seria isso, né? A gente poderia encerrar, eu acho que o Dirceu resumiu bem, onde a classe está melhor do que 1, deixa como está, e onde está pior do que 2, puxa para 2, não é? Isso. E isso seria a proposta que a gente pode associar ao setor de saneamento. Tá bem assim? Ok. Alguma outra observação? Pessoal, no baixo, alguma observação mais pontual, não sei, que não foi passado aí. Não, mas a ideia é tudo 2. Bom, o pessoal está querendo tirar uma foto, então se puderem abrir as câmeras. Espera aí um segundinho. Depois tem que dar print screen, cola no Word, cola. Um segundinho aqui. O Júlio César está sem câmera, tudo bem. Um segundinho, pessoal. Nem todo mundo abriu a câmera, mas eu estou tirando foto igual. A gente está copiando todos os participantes aqui. Porque depois essa lista se perde, né? Depois que fecha a reunião. Eles estão copiando aqui os participantes para que tenha uma... conste na ata, né? Quem que participou. A reunião foi gravada? Foi. Foi gravada nos instantes que tínhamos internet. Não, toda ela. Ah, toda ela? Toda ela. Ah, mesmo quando porque não tem. O programa que grava é independente da internet. É um programa do PC. Então ele grava tudo, independente de estar na internet ou não. Ah, que bom. A gravação é importante porque ela retrata melhor do que o relatório ou a ata. Isso vai mostrar para as presentes e futuras gerações,
fundamental, né? Para ter transparência aqui. Está selecionado mostrar todos que estão abertos? Alterar layout. Mosaico. Bota o máximo. Agora sim. Pronto. Pedimos que todos liguem. Bom, acho que quem já puder ligar a câmera, já está ligado. Vamos fazer uma foto. Aí. Agora é a hora do passarinho. Certinho. Ok, gente. Então, bom, eu agradeço por de minha parte e devolvo a palavra ao nosso coordenador, o Alexandre. Bom, encerrando então, registrando a presença e agradecendo a presença de todos, também a presença da Agência Peixe Vivo, que tem nos acompanhado aí durante todo esse processo, e também ao IGAN, tá? E ao GAT, né, que é o Grupo de Acompanhamento Técnico, que é constituído de membros do comitê e que nos acompanham praticamente mês a mês, e às vezes quinzenalmente temos reuniões aí para acompanhar. Então esse trabalho tem sido bastante intenso no que diz respeito a essas reuniões e a essa interação com os atores institucionais e com os outros membros da sociedade. A gente agradece a todos. Estou vendo o Flávio Andreotti aí, que voltou de férias, né, Andreotti? Eu acho que até está mais bronzeado aí. Flávio, é possível fazer o encerramento aí? Agradecendo a todos. E de nossa parte, então, agradecemos ao IGAN, à APV e ao GAT também, e a todos que participaram aí. Andreotti, por favor, finaliza aí para nós. Um abraço a todos. Um abraço, Alexandre, Anne, Jaqueline, agradeço a Elana também, LG, todos que participaram, pessoal do IGAN, que sempre nos apoia, sempre apoia tanto o comitê quanto o consórcio Ecocom Skill, a todos os demais que contribuíram positivamente. É muito importante essa participação social, é uma retórica nossa da participação dos usos, de todos os usuários, né, vamos melhor dizer nesse sentido. Todos aqueles que realmente participam da bacia hidrográfica, não só com capacitação técnica, mas com aporte de conhecimento locacional, que vive realmente em loco nessa tão estimada bacia hidrográfica, que é o local de nascimento do Rio de Integração Nacional. Então, agradecemos a todos a participação, contamos também com essa participação efetiva nas demais videoconferências, na avaliação dos cenários em outros grupos, mas com essa participação efetiva, temos certeza que vamos ter um excelente enquadramento com a participação de todos. Dirceu, nosso presidente aí do comitê, agradecemos também a sua participação e pode sempre contar com o grupo de acompanhamento técnico do Plano Diretor de Recursos Hídricos e enquadramento de corpos de água para realmente produzirmos um melhor trabalho de forma conjunta com a participação social. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Ok, então. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Até lá. Obrigada, boa tarde. Tchau, boa tarde. Isso aí. Esqueci do meu lanche.